Este podcast é um oferecimento de Empresa ArcelorMittal, na força do aço. Ativa Atacado. Compre nas lojas de Londrina, no site e no WhatsApp se preferir. 43 999 11 73 87. Conheça os nossos produtos. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a esta quinta-feira, 11 de janeiro de 2024. Hoje quero mandar aquele super abraço e uma bênção especial para a Angélica da Cruz, de São José dos Campos, São Paulo, que está fazendo aniversário hoje. Ela e o esposo, Davi, são ouvintes frequentes aqui no nosso podcast. Deus abençoe, viu? E vos dê muita vida. No episódio de hoje, Jesus cura um leproso e cura 2 males. Com o toque, cura a solidão daquele homem e com a palavra faz desaparecer a lepra. Iniciemos confiantes com a oração do dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as súplicas que vos dirigimos de manhã, ao meio-dia e à tarde. Expulsai de nossos corações as trevas do pecado e fazei-nos alcançar a verdadeira luz, Jesus Cristo. Amém. Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segundo a concepção judaica, a lepra era o primogênito da morte, como está em Jó, capítulo 18, versículo 13. Aqueles que foram afetados por essa doença tinham que se manter separados dos outros e não podiam se aproximar de ninguém de jeito nenhum. Os leprosos eram deixados a definhar numa morte lenta durante muito tempo e também eram rotulados como pecadores, porque a lepra era considerado castigo para pecados graves. A lei judaica declarava o leproso intocável, mas para Jesus não existe lei que se aplique quando está envolvido o bem de uma pessoa. Jesus é a boa notícia de quem toca no leproso e o cura. Ele é o médico que veio curar todas as enfermidades e todos os enfermos. Só Jesus pode libertar a nossa vida da lepra que assola. Os homens e as leis reconhecem o mal e condenam, mas só Jesus o cura. O nosso direito de nos aproximarmos do Senhor não provém do fato de sermos justos e dignos, bonitos e bons, mas precisamente de sermos injustos e impuros, feios e pecadores. O direito de precedência é dado aos doentes mais graves. Deus olha para a nossa necessidade e não para o nosso mérito. Este é o Evangelho, a boa notícia que nos salva. Deus me ama porque me ama. Minha miséria não é um obstáculo, mas uma medida de misericórdia. Deus não é a lei que me julga, nem a consciência que me condena. Ele é o Pai que me dá a vida e me ama mais do que a mim mesmo, sem condições, tal como eu sou.
A minha doença não o afasta, mas o atrai para mim com um amor que não conhece outra medida senão a da minha necessidade. São Tomás de Aquino escreveu: Deus não nos ama porque somos bons, mas nos torna bons amando-nos. O comportamento antipublicitário de Jesus nos lembra um provérbio importante: o bem não se faz barulho e o barulho não traz bem. Quem crê com humildade, como a sogra de Pedro ou o paralítico, não precisa ser silenciado. Ele simplesmente serve e obedece. Hoje a igreja celebra São Teodósio. Ele nasceu em 423 na Capadócia, Turquia, recebendo sólida formação cristã na família. Jovem, se impressionou com a história de Abraão, sentindo-se como ele chamado a partir para o lugar que Deus lhe mostrasse. Fez então uma peregrinação à Terra Santa, onde conheceu São Simeão Estilita, que profetizou ser ele escolhido por Deus como instrumento de salvação de muitos. Decidiu então levar a vida religiosa num convento, próximo à Torre de Davi, e seus progressos na vida espiritual monástica levaram a que lhe fosse oferecida a provedoria de uma igreja de Nossa Senhora perto de Belém. Mas as constantes visitas não eram compatíveis com a vida solitária que desejava, e por isso se mudou para uma gruta isolada onde viveu por 30 anos. Mas sua fama de santidade, pela humildade e caridade, atraiu discípulos, de modo que acabou organizando o regulamento para uma comunidade que chegou a ter 400 monges. Ali ele construiu uma hospedaria para os peregrinos e um hospital, com setores feminino, masculino e para doentes mentais. Tudo era mantido pela providência divina, na qual Teodósio confiava ilimitadamente. O bispo de Jerusalém, conhecendo a santidade e a capacidade administrativa de Teodósio, o nomeou arquimandrita, uma espécie de superior geral, dos monges da Palestina, juntamente com São Sabas, outro mestre do monaquismo. Teodósio defendeu a fé contra a heresia monofisita, que negava a distinção das naturezas divina e humana de Cristo. Como o imperador Anastácio apoiasse os hereges, foi perseguido e exilado, mas não muito tempo depois voltou a Jerusalém após a morte do imperador. Morreu em 529 com 105 anos. Seu mosteiro durou mais de um milênio, quando foi destruído pelos muçulmanos. Os monges gregos ortodoxos o reconstruíram no início do século XX. São Teodósio é considerado um dos maiores líderes do monaquismo oriental do século V. Impressionante a sua confiança em Deus, que o levou primeiramente a viajar e depois a aceitar uma missão que a princípio não era a que desejava. Isolando-se em busca de vida solitária, tornou-se organizador de vasta comunidade religiosa que atendia também a peregrinos e exigiu a construção e administração de um hospital. Os caminhos da nossa santidade dependem sempre da vontade do Pai e não da nossa. Só a humilde e alegre aceitação dos seus desígnios garantem a fecundidade espiritual que devemos ter para benefício nosso e dos irmãos e maior glória de Deus. Senhor, que nos conduzis nos caminhos dos desertos desta vida, concedei-nos que, como São Teodósio, cujo nome significa presente de Deus, sejamos ofertas dignas para a comunidade de todos os vossos filhos, através da plena confiança no vosso querer e plena disponibilidade no vosso serviço. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira para você e amanhã, com a Enciclopédia Bíblica, a gente se encontra. Até lá!